questão de matemática. Em um curso de desenho artístico, a professora organizou uma oficina prática com 2 estudantes, envolvendo uma atividade de representação visual. A figura representa um balanço constituído de um assento retangular paralelo ao plano XOY. XOY. Retangular paralelo ao plano XO, tá vendo? O plano é esse daqui, ó. Ligado a uma haste horizontal por cordas de sustentação paralelas entre si, de mesma medida. O ponto M representa a posição de um objeto fixado pela professora no centro do assento. Foi solicitado que o estudante 1 se posicionasse tendo vista frontal da trajetória descrita pelo ponto M, e a estudante 2 tendo em vista lateral dessa trajetória, enquanto o balanço se movimentava. Nesse movimento, as cordas de sustentação permaneciam esticadas e ortogonais à haste horizontal. A professora solicitou que os estudantes observassem e descrevessem a trajetória realizada pelo ponto M ao longo do movimento, certo? As projeções ortogonais da trajetória realizada pelo ponto M, vista pelo estudante 1 no plano x, 0z, e pelo estudante 2 no plano x, o, z, respectivamente representadas por... Vamos lá. Olha, aqui é o seguinte, a gente tem que pensar, tem que ter uma boa visão 3D. Veja que primeiro ele pergunta do plano 1 no plano y, z, ou seja, nessa parede aqui, ó, nessa parede aqui. Veja que esse cara, ele está olhando para cá, certo? E se esse balanço se movimenta, ele vai ficar fazendo um movimento mais ou menos assim, né? Pufo, 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 pufo. E esse cara, como ele está tendo essa visão daqui, ele só vai ver uma coisa mais ou menos aqui, ó. Isso daqui, ó. Ele só vai ver, à medida que o balanço se desloca, ele só vai ficar vendo um traço, uma linha, um segmento de reta vertical. Acabou. Então aqui a gente já corta isso, curva de parábola, arco de circunferência, segmento de reta vertical. Isso está certo. Já esse estudante aqui, veja que ele vai ter uma vista diferente, ele vai ver exatamente esse movimento aqui, olha. Só que na perspectiva dele, que é exatamente essa daqui. E aqui a gente tem que levar em consideração que a gente está tratando dessa parede aqui. Então o que ele vai ver na prática, nesse ponto M aqui, ele vai ver que ele vai fazer algo mais ou menos assim, ó. Ele vai ficar literalmente oscilando assim. E lembrando que essas cordas elas sempre estão esticadas, então eu vou ter um raio aqui, né? Um raio, ou seja, isso sempre vai respeitar um raio específico. E como ela respeita um raio específico, ela vai ser um arco de circunferência, que é exatamente o que tem na letra E. Aqui não seria uma reta horizontal, obviamente. Uma forma de parábola, uma curva em forma de parábola, isso poderia confundir. Por quê? A parábola ela tem mais ou menos esse formato aqui, olha. Mas perceba que a parábola, ela não exatamente respeita nenhum raio. Ela é só um negócio assim. Tipo, poderia ser assim, mas assim, levando para a questão, vamos supor que tenham confundido esse negócio. É um ramo de parábola. Cara, se fosse um ramo de parábola, você tem que concordar que ela não teria um raio, ela não teria uma medida central específica que ela devesse respeitar. Entende? Para ser o mais fidedigno possível com a questão, esse ponto central dessa curva, ela vai estar mais ou menos aqui, olha. Porque acompanha esse negócio aqui, então ela vai estar aqui. Aí vai ter essa corda, certo? As cordas em si. E esse ponto M vai fazer exatamente isso daqui, olha. Observe aqui, ó. Ele vai fazer uma coisa mais ou menos assim. Entende? E todos esses pontos aqui, vou até colocar de outra cor, todos esses pontos aqui, ó, R, vão obedecer o comprimento do raio. Todos esses pontos, todos, sem exceção. Poderia ser um ramo de parábola caso essa corda ela fizesse meio que uma curva. Em que sentido? Assim, ó.
Se ela fizesse mais ou menos assim e deixasse o banco assim, e depois fizesse assim, fizesse mais ou menos assim, ela não precisaria respeitar um raio, porque ela curvou, mas aqui ela está como se fosse duas estacas aqui, ó, você vê, permaneceriam esticadas. Então, por isso que é um arco de circunferência e não uma forma de parábola, ok?